Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 27 de abril de 2016, quarta-feira. Um dia bem importante, de novo, o Farol deve ser longo, tem muito papel para comentar, o mercado está rompendo hoje a máxima do ano e sinalizando mais altas, como a gente já imaginava pelo movimento que a gente teve ontem. Mas antes de a gente partir para os movimentos do mercado, eu quero chamar a atenção para uma coisinha aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês aqui. Algum tempo atrás eu falei que logo mais a gente ia estar contratando para a área de análise aqui do grupo LS, e esse momento chegou. Então está formalizado. Estamos abrindo 2 vagas aqui para Porto Alegre, a vaga de estágio, então é focado em público universitário, ok? Vocês podem, interessados, né, vir no nosso site, LS Educação, na parte de artigos, eu deixei os detalhes da vaga publicado aqui. São 2, uma para o período final da manhã e boa parte da tarde, e outra um período mais noturno, final da tarde até a noite. Basicamente, eu quero pessoas para trabalhar aqui do meu lado e me ajudar com o LS Live, acompanhamento de mercado, acompanhamento de operações e melhorias também para não só o LS Live, mas para o Farol que vocês estão aqui assistindo. Então tem muita coisa planejada e eu não consigo fazer sozinho. Então quero ajuda, acho que é uma ótima oportunidade. Quem dera tivesse uma oportunidade dessa quando eu comecei lá em 2003. Então fica aí o convite. Divulguem, né, se tem alguém que você acha que poderia se beneficiar e ia gostar. E o segundo convite nesse caso de fato, né, é que vocês deem uma olhadinha aqui no nosso canal do YouTube. Tem um convite para um hangout que vai ocorrer amanhã sobre robôs com Stormer. Assistam o vídeo. Isso tem a ver também com o lançamento do site LS Quant, que é o nosso braço que vai focar em desenvolvimento de robôs para atuar no mercado financeiro, tá? Inicialmente com estratégias quantitativas, etc. Então amanhã a gente vai ter um hangout. Eu não vou participar, o Stormer vai liderar, ele é o cara metido em robôs e acho que vai ser bacana. Então estão feitos, está dado o aviso, está feito o convite. Vamos pro mercado. Então, aí na tela nós temos o gráfico diário do índice Bovespa. A gente vê uma alta de 2,63% e um candle bem bonito que fecha praticamente na máxima, abre na mínima, fecha praticamente na máxima e consegue romper o topo anterior, né? E apresenta junto consigo uma melhora significativa do volume. O volume fica acima da média dessa vez. Lembra que a gente vinha falando que o volume ao longo do movimento corretivo estava diminuindo bastante, tá? E agora, nesses candles de alta, o volume volta a crescer, o que reforça esta tendência de alta, tá? Ontem nós já vimos que o movimento de baixa provavelmente teria se encerrado. Eu já fui até razoavelmente agressivo nas sinalizações de compra que eu deixei na página do Farol, né? E hoje o mercado fez o que eu esperava, continuou no movimento de alta, fez um forte movimento de alta e agora sinaliza com o candle de hoje um novo sinal. Vocês lembram? Eu mencionei que entrar pela superação da máxima dentro de uma visão de correção, né, uma compra por correção, era uma postura agressiva, porque a gente ficava próximo dessa resistência, né? E seria mais prudente, uma abordagem mais conservadora, esperar o rompimento. Na minha visão, o cenário geral favorece que a gente seja agressivo na ponta compradora. Agora, para aqueles mais conservadores, o mercado está dando um novo sinal, né? Através desse rompimento aqui, o mercado está reforçando o sinal de entrada, tá? E, pessoal, a única coisa que incomoda no sinal de rompimento de hoje é essa linha de retorno que nós temos aqui. Mas ela não faz frente a todas as outras características que nós temos. Nós temos um mercado que andou de lado
quase 2 semanas e rompe agora, ou seja, ele não rompe esticado. Em relação a distância para a média móvel de 21 períodos, se a gente olhar o Leandro Stormer Volatility Index, que mede isso, tá? Tá num ponto muito bom, o valor de 16 aqui é ótimo para trades de rompimento. A gente está numa tendência de alta em todos, praticamente em todos os níveis, tá? Nós estamos dentro de um canal de alta, esse bem forte, e existe uma grande distância para o mercado fluir sem resistência significativa. Se a gente for entender isso com o Márcio Bandeira, e completamente a gente pode ter com o Márcio Bandeira a projeção dá em 58.437, que coincide com o alvo que a gente já tinha por simetria no topo de maio. Tá? Praticamente todas as médias estão ascendentes. A única que não está perfeitamente alinhada é a média móvel de 200, mas repara que ela já virou para cima. Tá? Então é um cenário realmente ótimo. E ainda nós temos o cenário internacional favorável, né? E dólar em queda. Tá tudo alinhado para compras. Okay? Tem que ser agressivo, certo? Índice. Vamos pegar aqui só ver o índice perpétuo. O índice perpétuo rompe aquele ponto crítico também, com volume também crescente. Lembra que a gente estava, de certa maneira, com o mercado em cima do muro por conta dessa linha extremamente importante? O candle de hoje sugere que, primeiro, de fato essa linha foi rompida, o mercado não rompeu tão claramente, ficou dançando em cima e agora rompe. Rompe também esta LTB. Tá? Então agora o mercado realmente teria condições de prosseguir nesse movimento de alta. Vamos ao gráfico do mini. Então, nossa expectativa era que o mercado prosseguisse no movimento de alta para buscar os 55.050 pontos, e o rompimento sinalizaria a continuidade do movimento de alta, e daí esses sinais até nos daria até um sinal para operações de swing trade como nós tivemos hoje. O mercado iniciou hoje com uma barra que pode ser considerada uma barra de ignição, uma entrada agressiva, pensando em day trade, não na posição de swing trade que dava para fazer na superação da máxima de ontem. Tá? Logo depois a gente teve um primeiro movimento rompido aqui, o mercado alcançou o alvo por volatilidade quase na máxima desse candle, e depois a gente teve stop pela média móvel de 9. Mas um detalhe, considerando que o mercado está totalmente alinhado e o alvo principal não tinha sido alcançado, dava para buscar a reentrada aqui, conforme inclusive as regras do meu modelo, que diz o seguinte: principalmente quando o candle que gera o stop pela média móvel de 9, que aciona o stop, que é esse aqui, ele mesmo já sinaliza a retomada do movimento que a gente estava antes, né? A gente pode buscar entrar na superação dessa máxima, nesse caso, com o stop imediatamente abaixo dessa mínima, e é uma tentativa e deixa a coisa fluir de novo. E foi isso que nós tivemos, o mercado foi embora. Depois a gente rompeu aqui, a gente estava até transmitindo, e no final das contas a gente decidiu até entrar pela superação dessa máxima, e o mercado foi embora, fechando na máxima. Como o mercado está um tanto sobrecomprado, olha o movimento que nós tivemos, seria bastante natural a gente ter um movimento corretivo no intraday, tá? Tem que estar preparado para isso. Até acho que não vai acontecer, sinceramente. O que eu acho que vai acontecer, mas a gente vai ter uma abertura, bom, então nesse caso aconteceria, tá? A gente vai ter provavelmente uma abertura em gap de alta, e depois o mercado vai acabar gerando uma correção aí para um rompimento de linha d'água, alguma coisa assim. Mas isso deve ser visto como oportunidade para compra, tá? Principalmente se o mercado vier testar novamente essa zona próxima a 55 mil pontos. Mas que ele está sobrecomprado no intradiário, tá. Então tem que estar preparado para buscar, para ver, né, para presenciar aí um movimento corretivo, pelo menos no intraday. Mas o sinal autista, na minha opinião, está dado no mercado. E para o mercado sinalizar que isso aqui é falso, não vai ser fácil. Vai ter que ter um sinal forte. E daí, se houver, claro, eu vou comentar aqui com vocês. Bom, mercado americano, o índice Dow Jones, hoje teve Fed, hoje teve Copom, agora são 8h30 da noite para mim. Já saiu a decisão, manteve a taxa de juros com viés de baixo, se eu li direito, né? Teve Fed nos Estados Unidos, e pós-Fed o mercado americano se decidiu para cima, que já era o esperado,
Não explodiu para cima, mas está realmente desenhando a perna de alta em busca do topo histórico. Esse é o gráfico do índice Dow Jones, aqui é o gráfico da S&P 500 futuro. Está tudo favorável para manutenção no movimento de alta. O dólar está totalmente enviesado para baixo, né? Mas está meio chato de operar ele, como eu já disse para vocês. Hoje foi mais um pregão assim, vamos olhar no intraday. Olhando aqui o mini. Tá. A gente teve uma abertura morna abaixo da linha d'água, a formação do primeiro movimento. O ideal seria o rompimento para baixo para daí se buscar esse fundo aqui. O mercado, no final das contas, rompeu a linha d'água, tá? E rompeu nesse candle meio esquisito. Ficava com cara de buscar a máxima de ontem, a fronteira do gap. Foi o que fez. A média de 200 estava aqui no mesmo candle, testou as duas estruturas e voltou para baixo. Tá? Então o dólar fez o seu movimentozinho de alta e caiu. Agora a gente ajusta o suporte para cá. E a gente torce pelo rompimento do suporte. E que pelo menos num dia o dólar vai embora. Tá? O alvo está aqui ainda. Resistência agora fortificado no intraday em 3.552,50. O juro. Eu falei para vocês que o juro tinha que começar a andar. Até ele fez uma carinha de alta ontem. E hoje ameaçou, né? Chegou a operar em alta e reverteu forte. Quem está comprado, se usa o meu modelo, já está ajustando stop para baixo cada nova mínima. Isso aqui está com toda a cara que vai gerar stop para posição comprada, podendo dar mais uma pancada para baixo na medida que o mercado perder o fundo aqui de julho de 2015. Indo para as ações, a Vale subiu, né, como esperado. A Vale 3 era o papel preferido para operar na superação da máxima. Né? Então a gente teve um trade, eu fiz um ajuste aqui das linhas. Tá? Expectativa de manutenção no movimento de alta. Inclusive na Vale 3 a gente teve um sinal de entrada bacana por esse rompimento aqui das 11h15. Rompendo a linha d'água, rompendo essa resistência. E a entrada que a gente passou no last live foi através desse gift. Não deixa de ser um gift, mas enfim, desse pullback. Depois o mercado foi embora. Tá? A BRAP também está subindo. A minha preferência era para o Vale 3, mas a BRAP também fez um bom movimento. Deu para pegar um day tradezinho, inclusive no final do dia, nesse candle aqui, né, operar esse rompimento e fechar no leilão aí com quase 2%. A expectativa é que o papel prossiga no movimento de alta. Petrobras. Finalmente, PTR4 conseguiu romper essa consolidação. Tá, dá para dizer que a resistência estava aqui. A gente queria um fechamento claramente acima dos 10 e nós tivemos. Certo? A gente já tinha tido, tá, o rompimento aqui dos 9. Mas após o rompimento dos 9, a gente não teve candle bonito aqui para gerar essa operação. O mercado consolidou no formato de um maço de bandeira, agora está rompendo um maço de bandeira. Se a gente for olhar para o passado, só tem resistência realmente significativa lá em 14,70 pelo gráfico sem ajustes. Eu vou até ajustar o gráfico aqui para ver o que muda. Nada. Não muda nada. Perfeito. Eu vejo esse sinal da Petrobras como um sinal muito forte para uma compra. A gente tem sim essa cunha, essa linha de retorno, assim como o índice também tem, mas ela não é mais forte que todos os sinais que nós estamos tendo. Tá? Tem uma compra, inclusive no intraday, a gente estava de olho, e a compra é na PTR4, não na PTR3. Na PTR3, na verdade, a gente tem posição que a gente segura desde a superação da máxima no dia 12. Tava com cara de marcar um topo aqui, o mercado ignorou e agora rompe essas máximas. Então deve ir embora. E repara que a PTR3 já rompeu a sua linha de retorno. Não tem por que não acreditar que a PTR4 não vai conseguir romper a sua e desconfigurar, portanto, este padrão de cunha que, lembrem, tá? Ele só tem seu efeito no momento que a LTA é rompida, a gente está longe disso. Tá? Então, sinal bem forte. No intraday a gente conseguiu pegar uma entrada muito boa.
buscar o teste do suporte do gap junto aqui com a média móvel de 20 períodos, tanto no 15 quanto no 5. Até no 5 foi mais bonitinho ainda. E deu para segurar essa posição comprada até o final, antecipar até aí uma operação de swing trade. Acredito que o papel vai embora. Então, PTR4 está linda e o petróleo também está bem bonito. Tô dando uma nota A. Ver se eu supero o trauma dos As. Ambev deve continuar seu movimento de alta. Não é o papel mais apelativo no momento. Quando o mercado está indo forte, o papel costuma ir mais devagar, né? No setor de siderurgia, a Gerdau acionou a compra que a gente mencionou ontem, tá? E deve prosseguir no movimento de alta para buscar ali a faixa dos 8,50, 8,80 e romper provavelmente. Também deu day trade bom. Hoje teve muito day trade bom, pessoal. CSNA segue dentro da sua consolidação. Isso vai se desenhando como um mastro bandeira, tá? Quero que a média de 20 períodos se aproxime mais, e daí se a gente tiver o rompimento desse mastro bandeira, pode dar um belo trade. Mas por enquanto, o papel que eu mais levo fé no setor é a Uzi Minas, como vocês sabem. Então o papel rompeu no dia 20, ontem ficou com cara de finalização do processo de pullback, hoje superou a máxima, e o próximo sinal que a gente precisa ter, e que daí deve ser o derradeiro, assim como o da Petrobras hoje, é o rompimento aqui dessa máxima, e daí não tem mais nada para incomodar a Uzi Minas até a faixa aqui dos 4,75 mais ou menos, podendo buscar a faixa dos 5. Tá? Então é um papel que está muito interessante, vem entrando muito volume. É um papel para ficar comprado o máximo possível. Setor de bancos. Também deu uma limpada aí nos gráficos. Bradesco retomou o movimento de alta. E tem espaço para fluir, tem esse gap aqui para fechar. No gráfico sem ajustes, a média de 20 períodos é um incômodo. Mas nem tanto assim. No gráfico ajustado, também tá bonito. Tá? A preferência no momento é por Itaú. Até mencionei compra Itaú pela operação na máxima de ontem. Dependendo da forma que o sujeito põe o limite, não conseguiu executar a operação. Mas segue com uma cara boa. O próximo sinal no rompimento dos 34,40, 34,50, mesma coisa em Itaúsa. Bradesco no intraday tem um Opening Power Breakout. Itaú também, só que Itaú está muito mais bonito como um Opening Power Breakout. Tá? Então foco em Itaú amanhã. Banco do Brasil também fez aí um movimento de alta, mas não tão bonito. Devolveu um pouco no final. Próximo sinal realmente importante seria o rompimento dos 23,65. Tá? No intraday a gente não tem aquele cenário de Opening Power Breakouts, porque há uma inclinação baixista desse movimento coletivo. Outros ativos, vamos lá. Agro 3. Nós vimos operação em Agro 3 a partir desse gap de fuga, vimos um sinal para encerrar a operação a partir daqui. O papel fez uma boa correção e hoje bate numa zona de suporte que considero importante, que é a fronteira do gap, média móvel de 20 períodos, depois aí de 5 dias de boa correção. É bem possível que a gente tenha uma reação em Agro 3 a partir do pregão de amanhã, mas por enquanto é cedo, é só para olhar. Tá? A Loop 11, o Félix mandou um e-mail pedindo para a gente mencionar o papel. Repara que a Loop 11 ficou ex recentemente, né, pagou um provento que bagunça o gráfico, isso me incomoda. Vamos ajustar o gráfico para ver como é que seria a situação do papel. O que a gente percebe? Ajustando o gráfico, a gente teria aí uma contração de preço na máxima aí dessa semana. A gente teria uma resistência aí por volta dos 13,85. O rompimento dessa abriria espaço para compras. Isso no gráfico ajustado. No gráfico sem ajustes, nós temos o que? Nós temos aí uma ilha, né, digamos assim. Se fosse para buscar compra, teria que ser no rompimento dessa ilha para cima, e também haveria a possibilidade no gráfico sem ajustes para que o gap fosse fechado. Então, definitivamente tem que esperar um fechamento idealmente acima de 13,85, e daí seria um sinal verde para o papel subir. Mas eu acho que tem papéis mais bonitos, como o Petrobras, por exemplo. Ok? Arezzo. Quase todos os papéis que a gente falou ontem desempenharam muito bem hoje. Aquela comprinha na superação da massa 2G da Arezzo foi embora, o papel deve seguir em alta, mas não tem uma nova entrada. BBTG11 foi um dos papéis que não foi.
houve a superação da máxima de ontem, sendo um cenário de gap de fuga, mas o papel não foi embora. O ideal mesmo era buscar o rompimento dessa resistência de ontem, de segunda-feira. Não, se hoje é quarta, ontem, terça-feira, né? No intraday. Não houve. Se houver o rompimento aqui no intraday, seu gráfico de 15 minutos, daí a coisa começa a ficar interessante. Tá, bem mais interessante. BOVA 11 foi sinalizada compra para ela. Muito possivelmente ela pulou a entrada, né, de quem estava buscando superação nessa máxima. E com o candle de hoje a gente tem um cenário de gap de fuga, é válida entrada, superação da máxima entra, stop um pouco abaixo da mínima, vamos ver a volatilidade de 3,62%. Usa 3,62% de distância para stop. BVMF. BVMF conseguiu romper essa LTB de curto prazo, sinaliza a retomada do movimento de alta e o gráfico está bonito, né? Olhando para trás não tem resistência, é um máximo bandeira no semanal, o papel não está esticado, está muito próximo da média móvel de 21 períodos, está bem próximo da média, está próximo de todos os suportes, é uma baita compra, né? Quem tem posição aqui no dia 13 segue comprado, quem foi mais agressivo buscou compra na superação da máxima de ontem, que a gente mencionou, já tem motivo para comemorar, e quem está de fora pode usar esse candle como argumento de entrada, idealmente com stop abaixo dos 16 e 30, 16 e 25, tá? Mas a mínima do candle de hoje não deixa de ser também um stop razoável. Então tá muito bonita a BVMF. Copel. Vou mencionar aqui um raro trade, eu não costumo dar esse tipo de operação, mas a gente tem aí o rompimento de um triângulo simétrico. Tá? Deixa eu tirar as médias para ficar mais fácil. Reparem como o Copel tinha um triângulo simétrico, está rompendo, entrou volume. A projeção do triângulo simétrico dá em 35,67, que é muito próximo da resistência primária aqui. Tá? E outro detalhe é que, agora vamos olhar as médias. As médias estão todas muito próximas e abaixo do preço. Essa é uma característica que permite amplos movimentos direcionais, porque o mercado não está sobrecomprado em nenhum prazo. As bandas estão relativamente estreitas e começam a se abrir. Então esse papel me chama muito a atenção. Tá? A última vez que me chamou muito a atenção, se vocês lembram, foi na marcação do fundo aqui em janeiro. Tá? Então o papel está bem bonito. A CEMIG, vamos falar um pouco do setor elétrico. A CEMIG não está bonita. A CEMIG está até com cara de que vai continuar o movimento de queda para buscar a faixa de 6,72. Tá? Todas as médias estão por cima, pesando. O papel não conseguiu se desenvolver num pregão como o de hoje, que subiu forte. E se a gente for olhar no intraday, a gente tem um retângulo depois de um movimento de queda. Se bem que no intraday o rompimento para qualquer um dos lados seria bom, só que para baixo seria muito melhor, porque a gente tem as médias por cima e o viés. Então a CEMIG não parece ser um bom papel para buscar compras. Elet 3, ela não foi ainda, mas provavelmente vai ir. Tá? Ela sai com um padrão bonito, parece que está até desenhando um novo máximo de bandeira, vamos ficar até atentos no intraday. Elet 6 já entregou o que tinha que entregar, mas até se enquadra um cenário de venda para retorno da média, mas eu não faria essa venda. Equatorial, que a gente viu compra recentemente, agora está finalizando essa correção, esse processo que parecia ser um processo de pullback, agora sinaliza que vai fluir. É isso que o gráfico está sinalizando. Muito bem, Detex. A gente mencionou que Detex estava interessante ontem, né, fez um arame, hoje foi embora. Aí a gente mencionou que uma entrada até mais prudente seria esperar um candle que rompesse a LTB, que fechasse acima da média móvel de 20 períodos e operasse a operação na máxima. Então, esse candle surge, exatamente esse cenário surge hoje, só falta superar a máxima. A gente não precisa necessariamente usar o stop aqui embaixo, a gente usa um stop abaixo dessa mínima usando a volatilidade como filtro. Tá? Os 5,6% de stop seria necessário, 5,7%. Agora, a gente poderia ficar atento ao intraday. Eu mencionei ontem em Detex do Opening Power Breakout, que foi acionado e depois o papel ainda rompeu um primeiro movimento. Então, permitindo entradas no intradiário, uma vez que o papel evoluiu bem, a gente já poderia ficar posicionado no papel. Tá? FESA. FESA, nós vimos o papel fluindo bem depois desse rompimento.
conseguiu romper a resistência e agora parece estar finalizando o processo de pullback. Repara onde o papel está. Rompeu um enorme fundo duplo, né, de longo prazo. O rompimento dessa zona que rompeu sinaliza agora uma boa possibilidade de uma alta em busca dos R$13, até mais na verdade, R$14,50 aqui no topo primário. Ontem o candle não era muito bom para uma compra de pullback, porque tem essa longa sombra, né, e já fica meio próximo esse topo. Esse candle aqui é muito mais interessante, porque ele tem a sombra inferior, a superação e tem mais espaço até esse ponto aqui. Então a gente poderia buscar a compra por correção em FESA 4, principalmente para quem visa, tá mirando no longo prazo, né, uma alta até uns 14,50. Então chama atenção. Hipermarcas vem andando de lado, começou a ganhar volume e tem boas chances de acelerar. Agora está querendo abrir as bandas, quando começar a abrir, deve abrir bem. Acho que eu estou me ouvindo e eu estou me sentindo otimista demais até. Acho que vou baixar um pouco a bola. Klabin não perdeu esta mínima, vai subindo, ignorou o candle preto e por isso deve continuar o movimento de alta em busca dos 19,50. Então a gente realmente acertou quando disse que a partir desse candle o papel deveria iniciar um bom movimento de alta e que a perda dessa mínima aqui não era um sinal de venda legal. Repara o volume baixo. Tá? Lame. A gente discutiu o Lame nesses últimos dois faróis. Hoje subiu bem de novo. Para swing trade não encaixou tão bem. Ontem a gente teve Opening Power Breakout, que era já um argumento de entrada. E para o pregão de hoje a gente tinha de novo um Opening Power Breakout, que também fluiu bem. E depois o papel ofereceu um Power Breakout. Isso aqui é um Opening Power Breakout, isso aqui é um Power Breakout. Tá? Que gerou um trade muito fácil no intraday de aí uns 2,5%. Agora o papel começa a encontrar uma zona... começa a chegar à próxima zona de resistência, pode desacelerar, mas não é ponto para venda. Vamos acelerar. Magazine Luiza, 19% de alta, rompendo, né, a faixa dos 32, é uma barra de ignição, abre bandas, entrou bastante volume, o número de negócios confirma, é um candle grande, tem um stop caro, mas o trade pela superação dessa máxima tem um índice de falha baixíssimo. Tá? É um bom trade na ponta compradora. A última vez que a gente falou de Magazine Luiza, se vocês bem lembram, foi neste candle do dia 28, tá? Em que eu disse que a perda mínima provavelmente detonaria um movimento corretivo. E detonou. Segurou o papel num movimento corretivo ao longo de um mês e pouco. Deu para lucrar e agora o papel está sinalizando alta. MPLU3, a gente falou sobre esse papel ontem, graficamente me chamou a atenção, mas enquanto eu falava com vocês, eu avaliava que o volume estava baixo, as médias estavam próximas, não haviam sido tocadas, eu recuei e não quis dar trade no papel. Né? Hoje o papel subiu 6,25%. Eu até falei, correndo, melhor esperar uma correção um pouquinho maior para beliscar as médias, né, um sinal de reversão beliscando as médias, correndo o risco de perder a operação. E de fato, a gente perdeu. Tá com toda a cara de prosseguir no movimento de alta, a resistência mais significativa tá lá nos 41,80, R$42. Randon chamou bastante atenção pelo doji de ontem, hoje pulou a entrada e não se comportou bem ao longo do pregão. Esse candle beliscando a média de 9 e a de 21, deixando sombra superior, diz que apesar do bom volume, melhor é não tentar uma entrada atrasada. Tá? Então não conseguimos execução e agora a gente ficaria de fora. Rente 3 chamou atenção pelo gap de fuga de ontem, era compra na superação da máxima, já alcançou o alvo, já deu RP e a expectativa é que prossiga no movimento de alta. Tá, o candle de hoje também não é tão bonito, deixa meio uma sombra superior meio longa, mas não diz venda. Tá, quem entrou agora ajusta stop. Rumo não foi ainda hoje, subiu só 1%. Né? A gente teve um importante rompimento ontem, mas o candle de hoje não é feio. Tá? Ele reforça o cenário altista e o alvo continua sendo pelo máximo bandeira 5,29. Continuo acreditando bastante no papel. Outra tosqueira rompe hoje de forma bem importante. TGMA3 está rompendo uma resistência de longuíssimo prazo aqui entre
5,20, 5,27, 5,25, 5,40. É um candle forte, tem bom volume, tá? Só que tem que se ater ao fato de que o volume desse papel é baixo. O volume de hoje foi alto, foi 2 milhões e 400. A média de volume é 1 milhão e 400. Então tem que dosar. Tá? No intraday até que não está tão ruim. Mas eu acho muito difícil que esse trade dê para trás. E simetricamente tem um espaço gigantesco de alta. A gente está a R$6, vamos arredondar agora. E a próxima resistência realmente importante é lá em 15,80 e R$16. Então realmente está bonito. A Velid, que a gente mencionou ontem, prossegue no movimento de alta, está entrando um bom volume. No intraday, aquele Opening Power Breakout funcionou bem. E para amanhã a gente tem um novo. Então fica atento. E por fim, VEG3 está rompendo essa congestão, mas rompe um pouco afastado da média. Logo em cima tem a média móvel de 200. É um papel que não tem um histórico muito bom, não se comporta muito bem. Chama atenção, mas eu não me animo para trade. Bom, pessoal, acho que falei tudo. 31 minutos de gravação. Eu vou ficando por aqui. Espero que as informações que eu passei para vocês tenham sido úteis. Se quiserem fazer qualquer pergunta, interagir comigo, utilizem a área de comentários ali do YouTube. Então, até amanhã.